povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus, um povo a qual Deus os separou para servir a Ele e adorar a Ele. Agora, diante dessa situação, a gente vê um povo que tem promessa, mas destruído. Um povo que tem uma chamada, mas acabado, praticamente exterminados. Se você for ver na história do povo de Israel, foi um povo que sempre teve perseguição. Foi um povo que sempre foi perseguido. Mas em todas as suas dificuldades, em todas as suas pelejas, Deus estava com as mãos estendidas para aquele povo. E nesta época não foi diferente. Uma época em que Jerusalém estava completamente destruído. O povo de Jerusalém foi disperso, foi expulso de Jerusalém, foi levado cativos, uns para serem escravos, aleluia, uns para trabalhar na escravidão, não tinha para onde mais correr. Quem olhava para Jerusalém não via mais expectativa de vida, já era, acabou-se aquela cidade. Mas em todo tempo, em toda situação, Deus sempre vai levantar alguém para restaurar. Deus sempre vai usar alguém para motivar. Deus sempre vai levantar alguém para instruir. E Deus agora levanta Neemias como homem sendo usado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. O ponto principal é restaurar os muros de Jerusalém. Por que os muros de Jerusalém? A primeira coisa que deveria ser restaurada eram os muros, porque os muros significavam proteção. Os muros significavam uma cidade fechada, cercada contra os seus inimigos. Mas se olhar para o povo, era um povo que não tinha condição nenhuma mais de reconstruir aqueles muros. Então a Bíblia diz que um certo tempo os irmãos de Neemias vai até o rei eu não sei falar essa palavra, Artaxerxes I. E quando o irmão de Neemias chega, Neemias pergunta para ele como estão seus irmãos, e ele fala assim: olha, a cidade de Jerusalém está totalmente destruída, os portões estão queimados a fogo, o povo está vivendo uma miséria total, o povo já não sabe mais o que fazer, o povo trabalha simplesmente para se alimentar. A Bíblia diz que Neemias então ele chora muito, entristece muito no seu coração, e agora ele levanta um propósito de oração para que Deus entre com providência sobre aquela cidade. Irmãos, o segredo de a gente sair vencedor de qualquer situação é a oração. O segredo da gente sair vencedor de qualquer dificuldade é a oração. A Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei. O que era copeiro do rei? Era aquele homem que experimentava os alimentos que o rei comia, porque o rei também era perseguido, pessoas queriam matá-lo, ou seja, na espada, ou poderia ser envenenado. Então Neemias, ele era subordinado. Neemias, ele era aquele homem encarregado de experimentar o vinho, de experimentar a comida, para depois o rei se alimentar. Agora eu vejo Deus levantando esse homem. Esse homem primeiramente era um homem de oração, era um homem que orava, era um homem que tinha intimidade com Deus, e no meio das suas orações ele falou: Deus, eu preciso arrumar um jeito de ajudar o meu povo, eu preciso de arrumar um jeito para me ajudar a minha cidade, eu preciso voltar a Jerusalém para me reconstruir os muros de Jerusalém. Olha que interessante, Neemias, se fosse olhar pela sua posição, se fosse olhar pelo seu bem-estar, Neemias não precisava de se preocupar. Por quê? Porque Neemias tinha um lugar para comer, Neemias tinha um lugar para dormir, Neemias estava bem sucedido. É ou
mas ele se preocupou com seus demais irmãos. Neemias se preocupou com seus demais companheiros, aleluia. Então ele começa a falar: Deus, eu preciso de uma oportunidade para que o rei me libere, para que eu vá até Jerusalém reconstruir os muros, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, nesta campanha que está se iniciando hoje, Deus vai nos levantar para reconstruir aquilo que foi destruído. Deus vai nos dar força para nós reconstruir aquilo que foi quebrado. Deus vai nos dar graça para a gente reconstruir aquilo que foi destruído. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele pega aquilo que não existe mais e traz à existência. Aleluia! Glória a Deus. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que Neemias, ele toma uma decisão, e uma decisão certa. Ele sai da zona de conforto. Fala comigo: saindo da zona de conforto. Fala mais uma vez: saindo da zona de conforto. Irmãos, nós precisamos de sair da zona de conforto que estamos. Nós precisamos de sair da zona de conforto que nós estamos vivendo. Ou seja, não, a minha vida está ótima, a minha vida está bem. Não, na minha casa tem comida, na minha casa tem alimento, eu estou trabalhando, na minha casa tem saúde. Mas e o teu próximo, como está? Mas o teu irmão, como está? O teu companheiro, como está? A Bíblia diz que agora Neemias, ele vai servir o alimento para o rei. E o rei, olhando para o semblante de Neemias, vê que Neemias está com um semblante triste e abatido. E no momento que ele entra, o rei pergunta para ele: Neemias, o que é que está acontecendo com você, Neemias? O teu semblante está triste e fechado, porque Neemias tomou as dores de Jerusalém para si, porque ele via que o seu povo estava falido. Ele viu que o seu povo estava caído, destruídos, sem forças para se reerguer. E no momento que o rei pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo com você? Neemias fala: meu senhor, como eu posso estar feliz se o meu povo está destruído? Como eu posso estar sorrindo se os meus parentes estão acabados? E no momento que o rei pergunta para ele, e ele responde e fala: Deus, a Bíblia diz que no momento que o rei pergunta, ele faz uma oração: Deus, me dá uma oportunidade para que eu vá lá. E o rei pergunta assim: olha, Neemias, o que é que você quer? Do que você precisa? Ele falou assim: ó rei, aí já é Deus trabalhando no negócio, aí já é Deus entrando com a providência. O rei pergunta para Neemias: Neemias, do que é que você quer? Ele falou assim: ó rei, eu preciso de alguns dias para me ir até Jerusalém, para me reconstruir os muros de Jerusalém. Eu preciso de restaurar os muros de Jerusalém. Eu preciso de colocar aquela cidade cercada de novo. Eu preciso de ajudar os meus irmãos. E naquele momento que Neemias fala assim, o rei fala assim: olha, Neemias, pode ir, mas eu vou te dar um tempo para você ir e voltar, porque Neemias era funcionário do rei. A Bíblia não fala que Neemias era pedreiro, é ou não é? A Bíblia não diz que Neemias era construtor, não. A Bíblia diz que Neemias era copeiro, mas Deus estava usando aquele homem para restaurar a cidade. E no momento que ele pede, o rei fala assim: olha, você pode ir, mas você tem um tempo para voltar. E Neemias faz mais um pedido: rei, eu vou te pedir mais uma coisa. Além do senhor me autorizar a ir, eu quero que o senhor também me dê madeiras, eu quero que o senhor me dê ferramentas para me trabalhar na cidade. Eu quero também que o senhor me dê autorização, uma carta escrita, para me poder ir e reconstruir os muros de Jerusalém.
Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Quando você decide sair da zona de conforto, Deus começa a abrir porta onde não há porta. Deus começa a providenciar recurso aonde não tem. Aleluia! Quando você se prontifica a restaurar os muros, pode ter certeza que Deus já está de pé, as ferramentas já estão preparadas para você trabalhar, para você edificar, para você colocar os muros de pé. Aleluia! Irmãos, é tempo da gente começar a movimentar. É tempo da gente começar a mover. É tempo da gente começar a olhar para aquilo que está destruído dentro de nós e a gente começar a reconstruir. Talvez alguém chegou aqui e falou: Deus, a minha fé está abalada. É noite de você reconstruir a tua fé. Deus, a minha vida espiritual está abatida. É noite de Deus começar a reconstruir a tua vida espiritual. E vai começar por onde? Vai começar pelos muros. Aleluia! Aquilo que foi quebrado, Deus vai restituir. Alabachandarai, alabracandarabasubineraia. Os inimigos de Jerusalém estavam de olho naquele povo. Os inimigos de Jerusalém estavam de olho em Jerusalém, mesmo sendo destruída. Jerusalém havia adversário que não queria ver aquela cidade sendo prosperada. Mas agora eu vejo Deus levantando Neemias como profeta naquele dia, como motivador de fé daquela geração, para dizer para aquele povo: olha, é tempo de restaurar, é tempo de colocar os muros de pé, porque Deus ainda continua sendo Deus deste lugar. Aleluia! Oh glória! Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você esteja acabado, por mais que essa situação esteja difícil, por mais precário que seja a tua vida, deixa eu te dizer, Deus, Ele ainda continua sendo Deus da sua vida. E Deus está usando alguém aqui para motivar a sua fé. E Deus está usando alguém aqui para você começar a se mover, começar a se movimentar. Irmãos, a Bíblia diz que Neemias agora ele parte para Jerusalém. Imagina, irmãos, que coisa linda. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz, irmãos. Uma cidade totalmente destruída, assim, não tinha mais nada, totalmente acabada, exterminada. Só havia monturos, entulhos de um lado, entulhos de outro. Quem olhava para Jerusalém falou assim: pronto, acabou, agora já era. É simplesmente ruínas. Agora Deus levanta um homem que começa a caminhar em rumo a Jerusalém. Aquele povo não esperava mais nada. Aquele povo não esperava mais nada. O povo plantava para comer. Era um povo vulnerável. Era um povo que não tinha segurança mais. É ou não é? Os inimigos podiam entrar e roubar o que tinha e levava embora e pronto, e acabou. Os inimigos podiam entrar na cidade e pegar as filhas deles como escravo e levar e pronto, e acabou. Porque não estava protegida. Mas Deus estava olhando aquela situação. Deus estava olhando aquele negócio. E no momento que Neemias chega em Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias olha para a cidade e ele se entristece muito, porque ele viu que realmente o povo estava precisando. Viu que realmente era o povo escolhido, era um povo separado, mas estava destruídos, estava praticamente exterminados, foram dispersos
dispersos pelos seus inimigos. E a Bíblia diz que durante a noite, a Bíblia diz que Neemias levanta e começa a olhar a cidade. Irmãos, olha só que coisa. Neemias agora começa a olhar o terreno do que era necessário fazer. E a Bíblia diz que Neemias simplesmente subia nos monturos, aquele muro que foram quebrados, aquele muro que foram destruídos, e olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha mais nada, nada estava de pé. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele foi com força. A Bíblia diz que Neemias foi com fé e coragem. Não, eu vou colocar esse muro de pé, porque Deus me mandou para esta obra, e enquanto essa obra não acabar, eu não saio daqui. Aleluia! Oh glória! Alabrachandarai. Deixa eu te falar uma coisa: os céus já estão abertos em seu favor. Deus já abriu aquela porta que está fechada em teu favor. Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? É simplesmente começar a colocar a sua fé em ação. É simplesmente você começar a trabalhar, porque o resto Deus se encarrega. Oh glória! Agora escute isso. No dia seguinte, a Bíblia diz que Neemias agora se apresenta diante do povo. E o povo não sabia o motivo que Neemias estava lá. O povo não sabia o porquê que Neemias estava lá. Então Neemias reúne aquele povo diante dele e fala assim: olha, nós temos que reconstruir os muros de Jerusalém. Nós temos que colocar de pé, porque só assim a alegria vai voltar para cá de novo. Só assim a gente vai ser independente de novo. Sem os muros de Jerusalém, o nosso alimento é saqueado. Sem os portões de Jerusalém, nós estamos vulneráveis, gente. Creio eu, Neemias falando assim: nós somos um povo escolhido por Deus. Será que vocês esqueceram que nós fomos aquele povo que saiu do Egito, que Deus nos guiou diante daquele deserto? Será que vocês já esqueceram que o Deus que nós servimos é aquele mesmo Deus que no deserto não tinha água? Deus agora manda Moisés tacar o cajado na rocha e da rocha sair água. Esse é o mesmo Deus que vai nos ajudar a edificar este muro. Vamos, gente, vamos trabalhar. Vamos reerguer esse muro. E alguém fala: Neemias, a gente não tem material, a gente não tem ferramenta, não. Mas Deus já providenciou. Olha para trás aqui, porque eu tenho trago de lá toda a ferramenta, eu tenho trago de lá todo o material para a gente reerguer o muro, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus tem algo na nossa vida, não existe barreira, não existe impedimento, porque Deus providencia tudo. Ele providencia tudo para nos ajudar. Aleluia. Quando Neemias fala isso, irmãos, a Bíblia diz que o povo agora se motiva. Não é, irmão? É lindo demais quando a gente vê um povo motivado, ou não é? Quando a gente vê um povo esforçado, determinado. A Bíblia diz que aqueles que trabalhavam na lavoura parou de trabalhar na lavoura. Não, primeiro nós vamos edificar os muros de Jerusalém. Primeiro nós vamos cercar a cidade, depois eu trabalho, depois eu como, porque eu quero impedir que os meus inimigos entrem. Motivou. A fé daquele povo foi restaurada. A Bíblia diz que na medida de passar dos dias, os muros de Jerusalém começou a se levantar. Mas do outro lado tem os inimigos, aqueles que querem ver a destruição, aqueles que não querem nos ver prosperar, aqueles que não querem a gente sobressair sobre a dificuldade. E a Bíblia fala sobre Sanbalat e Tobias, um daqueles que não quiseram que os muros foram reconstruídos. E quem olhava para Jerusalém realmente era impossível. Mas quando Deus entra na causa, o impossível se torna possível.
o impossível se torna possível. Que agora Sanbalat e Tobias, olhando aquela situação, quando ele chega diante de Jerusalém, já vê o muro construído pela metade. Aquele povo estava trabalhando de vento ao popa. Não, nós vamos acabar este muro, nós vamos reconstruir esse muro. Irmãos, olha como Deus ele entra com a providência. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Pensa, em 52 dias, menos de 2 meses, o muro foram reconstruído. E os muros da cidade, irmão, não é o muro que a gente faz igual a nossa casa aqui não. É pela metade, dá para ver o não. Os muros da cidade tampavam a cidade. Imagina você cercar Contagem durante 52 dias, irmão. Quem consegue fazer isso a não ser a mão de Deus? Tem jeito? Para o homem não, mas para Deus tem. A Bíblia diz que 52 dias os muros de Jerusalém foram edificados. Aleluia. E isso significava segurança. Isso significava que a alegria voltou para Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus está te chamando para uma obra. Quem crê, diga amém. Deus está te chamando para uma obra. E o maior beneficiado nesta obra é você. O maior beneficiado nesta obra é você. Mas pastor, não estou entendendo. Eu vou te explicar, sabe por quê? Deus está te convidando a reconstruir aquilo que foi quebrado dentro de você. Deus está te convidando a reconstruir aquilo que foi acabado, aquilo que o inimigo destruiu, aquilo que o diabo roubou, aquilo que foi tomado. Deus está te chamando para reconstruir, sabe por quê? Porque o céu já está aberto em teu favor. Deus já preparou a ferramenta para colocar em tuas mãos, para você trabalhar nesta obra. E não se preocupe, que o resto Deus vai encarregar, e você vai chegar vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, é tão interessante, olha aqui. Neemias capítulo 4 e no versículo 17. Olha como aquele povo estava tão motivado. Olha, escute isso. Neemias capítulo 4, versículo 17. Os que edificavam o muro, aqueles que estavam trabalhando na construção, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra. Com uma mão ele fazia, ele trabalhava. Não, aqui vou colocar uma madeira aqui, aqui vai a outra. Com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Para pensar um minuto. Para pensar um minuto. Olha como aquele povo estava determinado. Eu estou numa obra e não posso parar. Mas eu sei que atrás de mim tem meu adversário. Então com uma mão trabalhava e com a outra segurava as armas. Sabe por quê? Porque quando o adversário visse, filho, daqui eu não desço, daqui eu não saio, eu vou guerrear contra você, mas a obra não vai parar. Com uma mão eles trabalhavam, mas com a outra segurava a ferramenta, segurava as armas que Deus os concedeu. Aleluia. Irmãos, Deus hoje está te preparando. Levante a mão, vou profetizar. Deus hoje está te preparando para uma grande obra. Com a mão direita, Deus está colocando a ferramenta, e na mão esquerda, Deus está te armando para você guerrear contra os teus inimigos. Aqueles que tentaram parar diante de você, vai cair por terra em nome de Jesus. Oh, glória!
Oh, glória! Arabaxandaraia. Pensa, irmãos, que coisa linda. Jerusalém foi reconstruída em 52 dias. Com uma mão trabalhava e com a outra segurava a arma, segurava a espada. Era um povo que estava trabalhando, mas vigiando. Eu não vou deixar o diabo mais roubar a minha alegria. Eu não vou deixar mais o diabo roubar aquilo que Deus está me dando. Irmãos, entra nesse propósito. Entra de cabeça nessa campanha. Sabe por quê? Porque antes de você pensar em entrar, Deus já estava dentro te esperando, com a ferramenta, aleluia, com os materiais para você trabalhar nesta obra. Aleluia. E o maior beneficiado é você. O maior beneficiado sou eu. Porque depois que os muros estiverem de pé, vai haver alegria na minha vida. Eu vou poder entrar no templo e glorificar. Não vai ser qualquer um que vai entrar na minha casa. Não vai ser qualquer um que vai entrar na minha vida. Porque eu estou cercado pela presença de Deus. Aleluia. Começa a trabalhar, filho. Começa a trabalhar. Começa a trabalhar, pastor, mas eu não sou pedreiro. Mas a ferramenta na tua mão. Pastor, eu não sei lutar. Ei, a espada já está nas tuas mãos. Não se preocupe, porque quem vai encarregar esta guerra é o próprio Deus. Irmãos, aquilo que... Já estou terminando, viu? Aquilo que nós temos que fazer, Deus ele não vai fazer, mas ele vai enviar recurso para a gente trabalhar. É ou não é? Deus vai enviar meios para a gente trabalhar. Talvez você lá na sua casa falou assim: Deus, mas a minha vida está acabada, minha família está destruída, eu não tenho mais alegria de viver, eu preciso arrumar um jeito. Aí Deus lá do céu fala assim: não, peraí que eu vou providenciar um jeito. Eu vou levantar uma campanha. Eu vou colocar na vida do pastor e a pastor um propósito de restauração dos muros de Jerusalém. E se você entrar nesta campanha, vai sair vencedor. Não independente da situação, independente de como esteja, eu vou fazer. Aí Deus cria essa situação toda para mudar a sua vida. Aí Deus cria esse meio todo para mudar a sua história. Ei, entra de cabeça, irmãos. Entra de cabeça. Porque o maior interessado em abençoar a nossa vida é Deus. E Deus está nesta causa. Amém, queridos?